graça e paz da parte do Senhor Jesus. Como você está? Eu sou Ivanilda, a líder do grupo Recomeço Missões, e você está em nosso canal. Nós estamos no mês do despertamento espiritual e hoje estamos na lição 4. Se você ainda não viu as outras, volta lá, porque o Senhor está falando fortemente para que você se desperte espiritualmente. A lição hoje fala sobre que nós vamos te mostrar a raiz da tua fraqueza. Sim, da tua fraqueza espiritual. Porque toda fraqueza tem uma raiz. E você não pode simplesmente colocar vitamina nas folhas de uma árvore sem prestar atenção na raiz. Porque ela vai murchar e ela vai morrer e ela não vai ter os frutos que deveria ter. Se você cuidar da raiz, aí sim, depois disso, você vai ver que as folhas vão ficar frondosas, vão ficar bonitas, vai crescer, vai ter fruto, mas preste atenção na raiz. Mateus 26:41 nos diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, o esfriamento espiritual nunca começa do lado de fora, começa nas raízes, como nós acabamos de te falar sobre a árvore. Ninguém cai de repente. Antes que a queda aconteça, antes da queda visível, existe uma erosão invisível acontecendo na alma. Antes da fraqueza aparecer, a oração já foi abandonada. Antes da tentação vencer, a vigilância já diminuiu. Antes do coração endurecer, a presença de Deus deixou de ser prioridade. Toda fraqueza revela uma raiz que ficou doente. E muitos estão tentando arrancar frutos ruins sem tratar aquilo que está escondido debaixo da terra. Se você não tratar das raízes, os frutos que virão, se esses frutos vierem, serão frutos que não vão ser frutos bons. A raiz sempre começa em uma parte invisível, certo? Embaixo da terra. Jesus não disse apenas ore, ele disse vigie também, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Lembra do versículo? Porque existem ataques que começam silenciosamente. Uma distração aqui, uma negligência ali, um coração menos sensível, uma rotina sem presença. E quando a raiz não recebe alimento espiritual, outras coisas começam a crescer no lugar. Por isso, existem pessoas cansadas espiritualmente, mesmo frequentando cultos. Sim, mesmo frequentando cultos. O corpo está na igreja, mas a alma está distante. A voz ainda canta, você ainda canta louvores, mas o coração já não arde mais, já não queima mais. A Bíblia fala sobre raízes que adoecem a alma. Vamos citar apenas algumas para você. Raiz de amargura, por exemplo, nós encontramos em Hebreus 12:15, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A amargura nunca fica parada. Ela começa pequena, uma dor não tratada, uma ofensa guardada, uma decepção que está lá no cantinho escondida. Mas quando ela cria raiz, ela contamina tudo. A oração, os relacionamentos, a visão espiritual, até o jeito que você interpreta o que os outros dizem. Às vezes a pessoa nem falou nada de mal para você, mas você interpreta tudo como sendo mal, como sendo negativo. E o problema não são as pessoas, é você. É a raiz de amargura que está crescendo no teu coração. Pessoas amargas continuam vivendo, mas deixam de florescer. Ninguém quer ficar perto de alguém amargo, de alguém negativo demais. A segunda raiz que a Bíblia fala é a raiz da avareza e amor ao dinheiro. Em 1 Timóteo 6,10 nos diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O problema não é o dinheiro, é quando ele ocupa o lugar que pertence a Deus. Jesus ensinou em Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Há pessoas que perderam a sensibilidade espiritual porque as suas raízes estão presas apenas nessa terra. Tudo gira em torno de ganhar, de conquistar, de possuir. Tudo gira em torno do dinheiro, mas a alma está vazia. Exemplo número 3, raiz da incredulidade.
Israel viu milagres no deserto. E que milagres! Mas muitos morreram espiritualmente porque nunca deixaram Deus tratar a raiz da incredulidade. Por que vocês acham que Deus faz hoje menos milagres que fazia antigamente? Deus continua fazendo milagres e faz muitos milagres. Mas ele não abre o mar como abria antigamente. Sabe por quê? Porque, queridos, não é o milagre que traz a fé. É a fé que traz o milagre. Se você acha que se Deus fizer um milagre na tua vida, você vai crer mais, está errado. A incredulidade, queridos, enfraquece a oração, rouba a expectativa e apaga a fé. Quem perde a capacidade de confiar em Deus começa a viver apenas pelo que vê. Isso não é interessante. Isso não é vida cristã. Quarta raiz, a raiz do orgulho. Provérbios 16:18 nos diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. O orgulho foi a raiz da queda de Lúcifer. Em Isaías 13, 14, está lá, lê lá o versículo. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Isso é o inimigo que pensava desse jeito. O orgulho convence a pessoa de que ela não precisa mais depender de Deus. E toda independência espiritual produz fraqueza. Independência espiritual, sabe o que é? É aquela pessoa que diz assim: eu não preciso ir para a igreja para eu ser crente. Eu não preciso ir para a igreja para ser salvo. Eu não preciso de pastor para ir para o céu. Claro que você não precisa. Mas você esquece que é debaixo da bênção desses homens ungidos de Deus que está a tua prosperidade espiritual, teu crescimento em santidade, em pureza, em unção. Isso tudo está determinado vir por estar debaixo de uma cobertura espiritual que Deus deixou sob responsabilidade do seu pastor. Você pode sim ser crente fora da igreja? Claro que você pode, mas vai ser uma fé doente, vai ser uma fé fraca, cambaleante, sem crescimento. Sabe aquela plantinha raquídica? Você já viu plantinhas que são raquídicas? Que elas até crescem assim, muito vagarosamente, mas nem põe fruto. Sim. Aí alguém pega e diz para você assim: esse pé aí nunca vai dar fruto, porque ele é assim, assim, assim. Tem que comprar uma muda desse outro jeito. É especialista em mudas. Espiritualmente é a mesma coisa, meu irmão. Você pode sim continuar vivo e pode sim continuar cristão fora da igreja, mas você não vai ter o crescimento adequado, você não vai ter os frutos que o Senhor tem, os planos que o Senhor tem para você e os frutos que o Senhor quer que você dê, tem que estar adequadamente debaixo da proteção espiritual de um pastor. É para isso que existe a igreja do Senhor. Não é para arrecadar dinheiro. É o aprisco, entende? Se você está sozinho, você é um membro do corpo. Se você está junto, você é corpo, entende? Existe muita diferença. Existe muita diferença. Nós não vamos nos prender porque estamos apenas num estudo superficial. Mas se você tem mais dúvidas, manda para a gente. Nós queremos ouvir você, tá bom? Outro exemplo espiritual que nós encontramos sobre isso nos fala de Demas, sim, porque ninguém permanece forte, queridos, longe da presença do Senhor. E Demas foi alguém que viu os milagres do Senhor, alguém que estava andando com Paulo, alguém que Deus tinha realmente planos na vida dele, que poderia e foi durante um tempo instrumento nas mãos de Deus. Um exemplo muito doloroso. Ele caminhou ao lado de Paulo, ele viu milagres, participou da obra do Senhor, recebeu elogios, mas algo começou a crescer silenciosamente dentro dele. Lá em 2 Timóteo 4:10, nos diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Sim, ele abandonou Paulo. Ele preferiu o presente século e foi para Tessalônica. Perceba, Demas não é um nome que você vê, talvez você nunca nem ouviu falar de Demas, né? Demas não caiu em um único dia. Primeiro, seu coração começou a amar mais o mundo do que a presença de Deus. A raiz mudou, entendeu? E o fruto apareceu depois. Esse é o perigo do esfriamento espiritual. Esse é o perigo de estar afastado do corpo.
quando outras coisas começam a ocupar o lugar da comunhão com Deus, porque você não vai viver isolado. O ser humano não vive sozinho. E se você não está na comunidade de Deus, na casa de Deus, com pessoas que amam a Deus, você está com quem? Nem preciso te responder, né? Deus não quer maquiar os seus frutos, Ele quer curar a sua raiz. Nós tentamos e nós falamos essa semana inteira sobre isso, a semana passada. E essa semana nós estamos batendo nessa tecla de crescimento espiritual, de desenvolvimento espiritual. Nós estamos tentando fazer com que você compreenda que Deus tem muito mais para você do que você imagina. Queridos, nós tentamos esconder sintomas, Deus quer tratar a causa. É por isso que estamos falando de raízes. Porque o Senhor sabe, se a raiz continuar doente, o fruto continuará aparecendo. Talvez exista uma raiz crescendo silenciosamente dentro de você hoje. Uma raiz de orgulho, de distração, de pecado oculto. Sabe aquele pecado que você não confessa? Não faz, mas não confessa. Parou de fazer, mas não confessa. Ou até faz, escondidinho. Raiz de incredulidade, raiz de amargura. Libera esse perdão, meu irmão, minha irmã. Libera. O perdão é algo que vai libertar você, não a outra pessoa. O perdão não quer dizer que a outra pessoa não fez nada com você. Quer dizer que você ama tanto ao Senhor e entende tanto o que significa o perdão de Deus, que você se acha indigno de não perdoar qualquer pessoa que seja. Glória a Deus. O Espírito Santo está dizendo: pare de tentar parecer forte e me permita tratar a raiz. Sim. Como é que eu vou então, irmã Ivanilda, fortalecer minhas raízes? Vou te dar umas dicas. Volte à oração diária. Mas eu não tenho vontade de orar. Ora sem vontade mesmo. Sim, ora sem vontade. E vai pedir vontade ao Senhor. E vai pedir desejo, intimidade ao Senhor. Outra coisa, reduza distrações que roubam a sua fome espiritual. Vou te dar um exemplo. Se você gosta de assistir filmes, assista um filme que vai te aproximar de Deus. Existem hoje tantas novelas bíblicas, filmes bíblicos. Gente, eu já li várias vezes os 10 Mandamentos. Já assisti a novela dos 10 Mandamentos, eu acho que 1 milhão de vezes. E eu vou seguindo cronologicamente. Sim, vai Gênesis, depois os 10 José do Egito, depois os 10 Mandamentos, depois a Terra Prometida, e assim vai. Cronologicamente, eu estou aprendendo. Claro que aquilo é uma novela, nem tudo que está ali está na Bíblia. Mas se você conhece um pouquinho de Bíblia, você vai saber o que é ficção e o que é Bíblia. Mas isso vai te trazer uma lição, vai estar enchendo o teu coração das coisas de Deus. É diferente de você gastar o teu tempo ligando a tua Netflix para assistir coisa de bruxa, para assistir programa de assassinato, para assistir magia negra, filme de terror. Isso traz o que para você? Isso traz maldição para tua casa, só isso. Outra coisa que você pode fazer, medite novamente na palavra. Sim, medite na palavra. Leia um versículo e diga: Senhor, o que diz essa palavra? Quando o Senhor falou essa palavra aqui, qual que era a situação do povo naquela época? E hoje, como pode ser para a minha vida? Olha, a palavra de Deus é riquíssima. Outra coisa que você pode fazer, jejue. Jejue, consagre a sua vida. Vigie aquilo que alimenta a sua mente. Se você está constantemente em algo que não está alimentando a sua mente, o seu coração para Deus, corta radicalmente. Peça ao Espírito Santo discernimento constante. Queridos, raízes profundas não se desenvolvem na superfície, se desenvolvem lá para baixo, na terra. Ninguém está vendo, só você. Mas os frutos vão aparecer. Aí sim, vai dar para perceber como as suas raízes estão saudáveis. Quem deseja permanecer firme precisa aprender a permanecer conectado na fonte. Jeremias 17, 7-8 nos diz: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, e não receia quando vem o calor. Glória a Deus. Para terminar e para você refletir,
Qual raiz tem crescido dentro de você ultimamente? Aquilo que está alimentando a sua alma hoje, está aproximando você de Deus ou está afastando? Queridos, Deus é aquele que vê a tua mente, mas Ele não vai invadir a tua mente. Peça ao Espírito Santo, leve cativo os seus pensamentos a Deus, seus sentimentos a Deus, as suas emoções a Deus. Diga: Senhor, está aqui meus pensamentos, meu coração, controla, eu dou liberdade, Espírito Santo. Me dá discernimento para eu perceber quando alguma coisa não vem do Senhor. Amém? Vamos orar? Eu quero orar por você e eu espero que você esteja orando comigo também. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Senhor, nós reconhecemos que existem raízes dentro de nós que precisam ser tratadas. Eu não quero, Senhor, viver apenas de aparência, viver aparentando força enquanto a minha alma está fraca e em silêncio eu estou morrendo. Senhor, arranca a raiz que não vem de Ti. Toda amargura, orgulho, incredulidade, distração espiritual sejam repreendidas em nome de Jesus. Eu não aceito isso dentro de mim, Senhor. E eu Te dou liberdade, Espírito Santo, para atuar na minha vida, para tirar o que não agrada ao Senhor de mim. Planta a minha vida novamente junto às águas, Senhor, as águas da Tua presença. Fortalece as minhas raízes em oração, na palavra, na intimidade contigo. Me ajuda, Senhor, ajuda até a ter desejo de estar na Tua presença. Eu não quero apenas sobreviver espiritualmente. Também não quero aparentar o que eu não sou. Eu quero florescer na Tua presença. Eu quero ter frutos dignos de alguém que ama o Senhor e que quer servir ao Senhor de todo o coração. E eu Te peço isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar essa mensagem.